glória e também de todo louvor. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2, para a nossa breve meditação. Se possível, a banda está acompanhada comigo aí junto aí para ser bênção, para me acompanhar. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, glória a Deus. Então, somente o versículo 5 para nossa breve meditação. Essa palavra é uma palavra muito rápida, porque justamente nós conhecemos muito bem esta passagem. Mas nós sabemos muito bem que a palavra do Senhor se renova dia após dia, e nesta noite não será diferente. A igreja achou? Diga amém. Amém. Está escrito assim: e Jesus, vendo a fé deles, diga comigo, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Até aqui, e você se assenta dizendo amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria muito bem de compartilhar com vocês essa palavra, uma palavra que mexe no meu coração e creio também que mexe também com os corações da igreja, porque essa palavra fala justamente sobre um paralítico que foi ajudado por 4 homens. Esses homens nós não sabemos os seus nomes, nós não conhecemos a história, mas nós sabemos que eles foram usados para que a vida daquele paralítico mudasse naquele instante em que encontrou Jesus. E da mesma forma é nos tempos de hoje. Deus ainda usa homens e mulheres valentes para levar pessoas carentes até o encontro do Mestre. E aqui eu consigo encontrar pelo menos 2 crentes, e um sou eu, que crê da palavra de Deus, que ela é viva e que ainda cura. Qual é a segunda pessoa aqui neste lugar? Jesus permanece sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente ele será. O nosso Jesus, ele não muda. Mas veja comigo naquele tempo. No tempo de hoje é do mesmo jeito que antigamente. Jesus era buscado e não era encontrado com tanta facilidade. As pessoas de fora procuram respostas, procuram consolo, procuram algo que possam saciar a vontade da alma. Naquele tempo também era. A saber, nos períodos em qual Jesus andou sobre a terra, há muitos que buscavam a Jesus, mas muitos poderiam dizer: eu procurei ele, mas não achei. Eu procurei ele em todos os cantos, e eu vivi no mesmo tempo de Jesus, mas não tive um encontro cara a cara. Mas, naquele tempo, graciados eram as pessoas que se encontravam com Jesus, porque no momento que cruzavam seus caminhos, a palavra era pregada, e vidas eram transformadas. E Jesus chegou às terras de Cafarnaum. Está escrito que logo depois que ele estava em casa, souberam. E da mesma maneira como notícia ruim corre solta, parece que os céus também se moveu naquele dia para que a palavra de que boas novas estavam chegando a Cafarnaum. Jesus estava naquele lugar. Muitos estavam procurando Jesus e era uma coisa muito difícil de encontrar. É difícil de encontrar Jesus. Mas os membros que viviam em Cafarnaum foram agraciados, porque chegaram aos seus ouvidos que o Mestre estava na sua cidade. O Mestre estava em uma daquelas casas. O Mestre estava em um daquele lugar. Mas eram tanta gente a buscar a Jesus,
que quando souberam o exato momento, o exato lugar onde ele estava, era tanta multidão que nem na porta conseguia conter. Eram tantas pessoas que estavam a escutar a busca de Jesus, que não podiam se contar. Era uma multidão. Da mesma forma como não davam para caber na porta, não dava para caber na janela, nem dentro, e tampouco fora. A multidão encheu aquele lugar. Mas o que mais mexe com as minhas estruturas é que, quando Jesus estava perante uma multidão, ele não fez milagre, ele não fez prodígio, ele não fez espetáculo, ele não fez um show. Jesus pregou a palavra de Deus. E uma coisa nós devemos ter certeza: se Jesus, em vez de fazer milagre, em vez de Jesus fazer prodígio, em vez de Jesus fazer maravilhas, aquela coisa que chama a atenção, que é bom, sim, é bom, ou se é bom, mas se ele preferiu dar lugar a um milagre para a palavra, isso tem que ligar um alerta dentro de nós. Por quê, pastor? Tem gente que vive milagre, e eu já entro na palavra, mas essas pessoas, mesmo vivendo milagre, não quer dizer que vivem a palavra. Tem pessoas que veem as maravilhas, mas não quer dizer que vivem as maravilhas. Tem pessoas que vivem vendo milagres acontecendo, mas elas não dão lugar para o milagre agir na vida delas. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a palavra não tem lugar naquele que não tem coração voluntário a escutá-la. Mas adivinha, milagre pode vir? Pode. Milagre de vida pode chegar? Pode. Milagre de prosperidade pode chegar? Pode. Mas nada disso adianta se não tiver palavra. A palavra de Deus é a mesma palavra que disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus é a mesma que disse para Moisés: vai que eu vou libertar o meu povo, e o povo foi liberto. A palavra de Deus é a mesma, aleluia, que estava com Jesus enquanto ele estava pregando. Irmão, se a gente valorizasse mais a palavra, se o povo aí fora entendesse que não é sobre milagre, não é sobre prodígios, não é sobre espetáculo, não é sobre coisas que chamam a atenção, mas sim é sobre a palavra. Porque muitos podem ir até Jesus buscando milagre, buscando emprego, buscando bênção, mas só consegue ficar com Jesus dentro da casa aqueles que estão dispostos a escutar a palavra de Deus. Então, meu irmão, entenda, eu não vim aqui tão somente dizer que Deus quer te abençoar, eu não vim aqui tão somente para dizer que Deus quer prover, eu vim aqui dizer que aonde há lugar para Jesus, há também lugar para ser pregado a palavra. Meu irmão, se você entendesse que o que Jesus quer fazer na tua vida é maior do que o milagre que Ele tem para te dar, é maior do que os prodígios que Ele tem para te sustentar. Ele quer que você vive conforme a palavra de Deus. A palavra é que liberta. Muitos naquele tempo buscavam a Jesus, procurando milagres, procurando prodígios, procurando cura. E meu irmão, pelo amor de Deus, qual de nós não temos problemas? Qual de nós não precisamos e carecemos da bondade de Deus e as suas misericórdias? Precisamos sim de cura, precisamos sim de milagre, precisamos sim de uma restauração de Deus. Mas nada disso vem antes, senão da palavra. Jesus, em frente àquela toda a multidão, Jesus começou a pregar. A palavra de Deus, a palavra liberta, transforma, restaura, confronta. Uma coisa eu sei, que a palavra vem contra nós com a intenção de nos moldar e nos transformar. O engraçado é que a maioria das pessoas que vão buscar a Deus querem pegar a bênção, mas não querem se mudar. Querem receber, mas não querem mudar para receber.
Mas uma história que eu vim apontar, que meio àquela multidão que estava prestes a ver o extraordinário de Deus, havia um homem paralítico. E eu gostaria de ressaltar este momento. O paralítico não tinha como ter acesso ao Mestre. Aquele paralítico não tinha como ter acesso a Jesus, porque a gente acabou de dizer, a multidão o apertava, a multidão estava dentro, estava fora, ao ponto de que as portas não podiam conter a multidão. Mas nessa história, aquele paralítico recebeu uma bênção maior do que muitos podem dizer. Ele tinha amigos. E hoje em dia a gente sabe como é difícil ter amigos de verdade. Mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que você acabou de ler? Tem tudo a ver. Porque aqueles amigos poderiam muito bem ver aquele paralítico naquela situação e dizer: olha, eu não sou Jesus, e eu não tenho milagre, não tenho bênção, eu não posso te dar aquilo que você quer, então eu não posso te ajudar, e aqui acabou minha ajuda. Não, eles insistiram em procurar a Jesus, levar o paralítico até o Mestre. Amigos de verdade são aqueles que se voluntariaram para levar-nos até o Mestre. Amigo não é aquele que só ri conosco nos momentos bons, mas também é aquele que chora quando o dia mau também chega. Amigo não é aquele que fica de braços cruzados quando precisamos de ajuda. Amigo é aquele que, quando vê a gente com um problema, decide ajudar, mesmo quando ele não tem possibilidades de fazer nada. O amigo do paralítico poderia muito bem dizer: Jesus está lá, eu posso te levar até a multidão, mas dali eu não consigo mais te levar. Além disso, eu não consigo te carregar. Além disso, eu não posso passar pela multidão, porque a multidão atrapalhava o paralítico de chegar até Jesus. Amigo é aquele que não desiste. Há muitos aí fora que dizem: eu sou teu amigo, mas quando a coisa aperta e no primeiro problema aparece, logo viram as costas e vão embora. Amigo não é isso. Amigo é aquele que, além de se voluntariar para te ajudar, é aquele que, quando aparece um problema, começa a buscar soluções para poder te ajudar. A multidão oprimia aquela área, aquele lugar, ao ponto de que a multidão não permitia que aquele paralítico pudesse passar. Mas os amigos daquele paralítico olharam para ele e disseram: eu não largo você agora, eu não vou desistir de você agora. Aquilo que a gente começou, que era te levar até Jesus, até o Mestre, a gente não vai parar a nossa missão agora. Tem uma multidão aí em frente e eu não sei como solucionar e passar por ela. Não tem problema, a gente vai achar um jeito, mas aqui você não fica. Tem gente que está entendendo já. Eu não vim aqui pregar sobre o paralítico, eu vim aqui pregar sobre intercessores. Eu não vim aqui pregar sobre aqueles que precisam de cura, mas sim aqueles que, mesmo não podendo curar, mesmo não tendo como ajudar, ainda se voluntariam a servir a Jesus, levando aqueles que não podem até o Mestre. Há pessoas que não têm possibilidade de ajudar, e é verdade, mas nada disso impede da gente de levar aquele que está precisando de ajuda até quem pode resolver. Eu e você não podemos solucionar todos os problemas da terra, mas nós sabemos sim de um que pode solucionar todo o problema. Eu sei que muitas vezes vai aparecer obstáculos na nossa vida, na nossa trajetória,
e que vai impossibilitar às vezes da gente ajudar uns irmãos. Mas nada disso impede a gente dizer: meu irmão, eu não largo você, eu vou persistir por você, porque eu quero ver você na frente de Jesus. Tinha uma multidão à frente, como é que eles iam passar por esse obstáculo? Quem sabe um deles falou: meu irmão, nem que a gente tenha que passar por cima dessa multidão, nem que tenha que te levar no telhado, mas você vai encontrar Jesus sim. Intercessores, é isso que eu estou ouvindo dizer. É sobre nós termos criatividade em meio às perturbações e problemas que vêm à nossa frente. Queremos abençoar um irmão, queremos abençoar e servir a Deus, mas é tanto problema que aparece. Mas é aí que nós precisamos usar nossa criatividade. A gente sempre foi naquele lugar, era só pegarmos o enfermo e levá-los até Jesus, mas até isso está difícil. Tempos novos, surgem problemas novos. Cabe nós tentarmos preencher esse vazio, que é trazer criatividade, a solução para os problemas de hoje. Alguns que estão afastados, quem sabe porque estão no leito dos hospitais, a igreja vai lá e faz culto online. São problemas dos tempos atuais, que requer soluções também, com bases bíblicas, mas com soluções atuais. Mas isso só vem porque eles estão insistindo em levar o paralítico, quem precisa de cura, aquele que pode resolver. Chegaram no telhado e, meu irmão, eu não sei você, mas para aqui quem já carregou uma geladeira, meu amigo, carregar é pesado. Agora tem que levantar num lugar que passa do teu ombro, é muito complicado. Agora imagina você ter que carregar um paralítico, além de passar pela multidão, além de ter que subir ele no telhado. E quando chegar no telhado e olhar e falar: rapaz, aqui não tem como chegar lá embaixo. Meu irmão, não tem problema, a gente quebra a telha, quebra o telhado, mas você vai ver Jesus sim. Intercessor não é só aquele que só está disposto a ajudar, não é só aquele que está disposto a não desistir, e tampouco aquele que está somente disposto a usar criatividade para levar o caído àquele que pode levantar. Intercessores também são aqueles que se esforçam. Ah, irmãos, quantos intercessores nossa história passou. Para nós estarmos de pé hoje, passaram muitas pessoas que intercederam pelas nossas vidas. Quem sabe por oração, quem sabe com jejum, quem sabe com choro, com pranto, com lágrima. Mas olha só você aqui adorando a Jesus. Então adivinha, agora você é um intercessor na tua casa, agora você é intercessor na tua família. Então o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que da mesma forma como não desistiram de você, você não pode desistir dos seus. Você não pode desistir daquilo que você está intercedendo, porque no meio da sua voluntariedade, Deus vai agir. No meio da sua persistência, Deus vai se levantar. No meio da sua criatividade de levar o caído até a Jesus, Ele vai te prosperar. Mesmo quando as coisas parecem impossíveis e você quebra a barraca, quebra a telha e diz: eu vou me esforçar mais, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a face dEle. Ele vai olhar para a tua fé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aqui a gente entra no texto que acabamos de ler. Está escrito que Jesus, vendo a fé deles, não está escrito que foi a fé do paralítico. Está escrito que foi a fé deles. Não é somente pela tua fé,
que você é curado, mas sim daqueles que oraram por você para estar na frente da cara do gol. Vamos falar assim. Não é só sobre a tua fé, mas sim também daqueles que intercederam pela tua vida para você estar aqui hoje. Não é só sobre a tua fé, mas sim daqueles que também creram que o milagre chegaria na tua vida. Jesus não se surpreendeu porque o teto do nada começou a abrir, poeira espalhou para tudo que é lado, o telhado foi-se embora. Ele não se surpreendeu com isso, mas sim porque a fé daqueles homens fez algo que chamou a atenção de Jesus. Eu vim tão somente dizer para vocês aqui nesta noite: a tua fé não é em vão, mas também fé sem ajudar, fé sem desistir, desistindo, fé com você não criando maneiras de buscar mais a face de Deus, fé sem você se esforçar, não chama a atenção do mestre, porque fé sem esforço, fé sem trabalho, fé sem criatividade para buscar a face de Deus de toda que maneira, fé com persistência, com ausência de persistência, isso não é fé viva, é uma fé morta. Quantos que estão caídos porque a fé está morta? Sabe que Jesus pode curar, mas pouco faz para levar aquele que está caído para aquele que pode levantar. Fé verdadeira e genuína nos leva à prontidão. Fé genuína é uma fé que nos move e não nos faz ficar parados quando vem um problema. Mas eu vim dizer aqui nesta noite, a mesma fé que você teve para se voluntariar, para não desistir, para achar maneiras e mais maneiras para buscar o mestre e ainda se esforçar, é a mesma fé que faz Jesus parar a pregação e começar a olhar para o paralítico. Eu não sei se tu está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite, mas o que Deus está falando para mim, para a igreja, para vocês, colocando na tábua do teu coração é: persista intercedendo, persista e não desista daquele que você intercede, porque no meio da intercessão Jesus vai olhar para o paralítico. Jesus não estava olhando para o paralítico quando a telha caiu. Está escrito que Jesus, vendo a fé deles, olhou para o paralítico. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando o paralítico estava descendo, os olhos de Jesus estavam na fé. O paralítico estava descendo na corda, na cama do leito, e eles trabalhando, descendo, o paralítico lá embaixo, e Jesus, vendo a cama descendo, permanecia os olhos naqueles que estavam intercedendo por aquele paralítico. Jesus não olha para o paralítico primeiro, mas sim olha para a fé. Qual é a fé que tu trouxe aqui nesta noite? Qual é a fé que tu veio trazer aqui para prestar culto ao Senhor? Qual é a fé que você veio aqui entregar neste lugar? Qual é a fé que você veio trazendo aqui nesta igreja? Meu irmão, eu não vim aqui pregar sobre bênção, eu vim aqui pregar sobre intercessores que ainda permanecem de pé, intercedendo, mantendo a fé firme e forte para aqueles que não podem andar, que não podem ser curados, que não podem se levantar, mas mesmo assim não largam o osso, não largam da cruz, permanecem intercedendo, seja no jejum, seja na oração, seja buscando a face de Deus, mas ainda não desiste até a chamar a atenção do mestre. Cadê a tua fé que chama a atenção do mestre? Ei, meu irmão, não permita você sair daqui deste lugar sem chamar a atenção do mestre. A tua fé faz muita coisa, a tua fé move os céus, a tua fé chama a atenção de Jesus, então chama a atenção dele aqui neste lugar.
já encerro. Porque eu falei que a palavra é rápida e objetiva. Eu vou até descer para a gente conversar um pouco mais cara a cara, porque essa é coisa muito séria. Aí vai lá os intercessores, os 4 homens intercedendo. Me diga no texto dizendo que eles são amigos. Você pode ver em Mateus, pode ver em Lucas, pode ver em Marcos. Não está escrito que eram amigos. Porque a verdade é que amigo que é amigo não é somente porque diz, mas sim aquilo que faz. Eles não se intitulavam como amigos, e a gente não sabe qual é a história deles. Quem sabe era um paralítico que estava se arrastando no meio do caminho, tentando passar pela multidão. E 4 crentes olhou para ele e falou: meu irmão, aqui tu não fica, aqui tu não vai ficar. Eu também quero chegar lá, mas adivinha, se tu chegar, nós chegamos também. Porque sobre intercessão é sobre isso. Intercessão é sobre isso. Não é sobre nós vencermos, nós que estamos intercedendo, mas quando aquele que nós oramos de madrugada alcança Jesus e recebe vitória, nós também recebemos vitória. Quando nós clamamos e a oração é atendida, só porque o irmão chega primeiro não quer dizer que a gente vai virar as costas. Quer dizer, ele venceu, eu também venci. Missão cumprida. Agora veja a expectativa. O cara é paralítico. Ele desce na corda. Imagina o esforço que tiveram para na hora Jesus falar: filho, perdoados estão os teus pecados. Essa frase mexe, porque muda completamente a história. A gente entende um pouco, um paralítico tenta passar pela multidão, aparece um problema, eles passam por esses problemas para o paralítico chegar diante de Jesus. O que no final tu entende é que Jesus vai curar o paralítico. Jesus vai fazer milagre. Jesus vai curar. Mas não é à toa porque eu parei o texto exatamente neste ponto. Não é porque não houve cura, houve, a gente sabe. Mas é porque Jesus estava preocupado com o paralítico ser curado de fora. Isso vai pegar muito, mas eu preciso dizer: Jesus não está preocupado primeiro com o que tu tem externo. Ele se preocupa, é claro, né? À toa que ele dá depois. Mas ele está preocupado primeiro é com tua alma. O que Deus quer fazer na tua vida, na tua história. Imagina, meu irmão, tu está intercedendo para o cara começar a andar, e na hora Jesus vai e faz outra coisa. É porque quem está intercedendo não sabe nem qual é o problema. A gente vê sequelas, vê circunstâncias, a gente apresenta fulano na causa, apresenta a vida de fulano, mas só Deus sabe o real problema da vida de fulano. A gente só apresenta a vida de fulano, libertando da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos esposos e das nossas esposas, porque a gente quer que Deus age e faça o mover na vida deles, mas a gente não sabe o que é que eles precisam. Mas eu vim dizer uma coisa: Jesus sabe. Enquanto tu intercede, oh Pai, dá emprego, oh Pai, abre porta, Pai, dá carro, Pai, cura. Jesus já vem dizendo: filho meu, os teus pecados estão perdoados. Por quê, pastor? Porque nada adianta ter carro, ter bênção, ter emprego, ter vida financeira estável, sem ter intimidade com Deus. Não adianta ter milagre, não adianta ter simplesmente maravilhas, não adianta Deus fazer e mover, sendo que o teu coração e a tua alma está distante do Senhor.
A intercessão verdadeira é aquela que nos leva até Jesus, mas não diz o que é para Jesus fazer. Senhor, eu quero que você faça isso, 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 isso. Intercessão verdadeira é aquela: mestre, tu sabes. Pai, Ele está aqui, faz o teu querer. Se tu queres curar, cura, restaura, faz o que o Senhor bem entender, mas eu sei que tu tens poder. Jesus restituiu primeiro a alma dele, de dentro, e depois Ele fez o que há de fora. E eu vim aqui tão somente nesta noite te dizer: o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje. Jesus, Ele não foca somente em fazer maravilhas. Ele tem, mas Ele primeiro quer um elo entre você e Ele, que só pode vir através do perdão. Problemas podem vir, pode, mas convenhamos, a gente sabe muito bem a resposta de Jesus no final, porque a realidade é que Jesus prefere tu ir para o céu coxo do que tu andando indo para o inferno. Jesus prefere que você vá cego para o céu do que ir enxergando tudo no inferno. Jesus está preocupado mais com a tua alma, porque Ele está muito mais preocupado com você do que com o que você pode ter. É melhor tu estar desempregado e ir para o céu do que estar com emprego e indo para o inferno. É melhor tu ir para o céu sem carro nenhum, pegando ônibus desde o começo da tua vida até o final, mas você ainda permanece em Cristo. É melhor isso do que você ter um carro e ir de carona no inferno. Meu irmão, é melhor você buscar mais a face de Deus e ser restaurado de dentro do que ser restaurado somente do lado de fora. Eu não queria pregar essa palavra, porque mexe conosco. Queremos bênção, queremos isso e aquilo, e essas coisas não são ruins, mas a questão é que a palavra vinha aqui nesta noite dizer: permaneça no foco. Não é sobre o que eu posso te dar, não é sobre o que eu posso proporcionar, é sobre o que eu posso ter, eu e você, intimidade. Primeiro a tua alma, depois vem a cura. Primeiro vem a cura de dentro, depois vem algo que é exterior. Primeiro vem o milagre do lado de dentro, e depois vem o milagre do lado de fora. Aleluia. A palavra do bom mestre é essa: permanece intercedendo, permanece usando a tua fé, mesmo você não entendendo as circunstâncias, permanece intercedendo e não cessa de interceder. A tua intercessão tem valor, a tua oração tem valor. Mas pastor, aquele que intercede, quem é que intercede por ele? Porque a batalha é tão grande, pastor. Todo mundo precisa de oração, sim ou não? Mas quem é que ora para aquele que está orando? Quem ora para aquele que está na frente da obra? Quem ora para aquele que está intercedendo pela família? Quem ora por você quando você está sozinho intercedendo pela sua causa? Por isso que eu amo Paulo, pelo fato dele escrever Romanos 8, porque lá está escrito que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, está intercedendo por nós. Ah, meu amigo, você pode pegar qualquer amigo que está do lado de fora, você pode pegar qualquer amizade que você tem na tua vida, nenhuma delas pode trocar a verdadeira amizade que é ter em Cristo Jesus. Você intercede pelos dele e ele intercede por você. Você intercede pelo reino e o reino cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida da tua família, cuida que são dos seus, cuida que são seus próximos, a tua vizinhança, a tua causa. Ele cuida de tudo, porque Jesus intercede por nós. Então coloca essa palavra dentro do teu coração.
persista intercedendo. Não desista de buscar, não desista de ajudar, não desista de interceder, não desista de buscar a Jesus, não desista de levar os caídos até aquele que tem a solução. Não desista do clamor, não desista de clamar, não desista de orar. Persista onde você estiver, porque Jesus vai honrar a tua fé. E breve, cedo, você verá o agir de Deus na tua vida, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Aqui encerro minha rica